Então sejam bem-vindos aqui ao episódio 25 nos estúdios Jean Podcast, nessa temporada onde a gente vai falar de fé, religião, espiritualidade. Então, que melhor que através das histórias do conhecimento de nossos convidados e também a voz poderosa de nosso convidado aqui hoje, que temos o pastor Rui Abreu, que é cantor, esposo, pai. Seja bem-vindo, pastor. Muito bem-vindo aqui nos estúdios Jean. Obrigado, Javier. Muito obrigado a Gisane pelo convite. Eu estou muito à vontade, alegre, feliz de conhecê-los e feliz, mais feliz ainda, por poder compartilhar com todos os seguidores, com todos os espectadores, aqueles que acompanham aqui o podcast, e dizer da nossa alegria por poder esclarecer, trazer a lume, trazer à tona as coisas que Deus revelou para os homens. Exatamente, pastor. Eu sou uma pessoa que não tinha tomado muito em conta a palavra de Deus. Então, agora estou me maravilhando com a palavra mesma. E que melhor que através de pessoas como você, que já tem uma experiência, né? E além disso, você é cantor mesmo, não é assim, pastor? Isso. Como você percebeu essa vocação de cantar no louvor de Deus? Em primeiro lugar, Javier, eu quero parabenizar pela atitude que você acabou de dizer, que está tomando gosto por pesquisar, por se aprimorar na palavra de Deus. Isso é de fundamental importância para todos os seres humanos. Quem dera se todos, nesse tempo corrido que a gente vive, tivessem este desejo que você acabou de me relatar. Porque a palavra de Deus nos orienta dizendo que o povo perece porque lhes falta conhecimento. Então, parabéns em primeiro lugar. E falando da nossa carreira como cantor, nós havíamos abortado isso por um tempo. Na verdade, eu não esperava o que está acontecendo já depois dos 48 anos de idade, está lançando clipes e a aceitação que está tendo. Na verdade, eu não esperava. Eu vi uns vídeos que o Senhor me mandou, né? E além de ser uma música muito boa, a voz muito poderosa. Obrigado. Eu gostei muito. Obrigado. Já está tendo muita visualização. Muitas visualizações, tudo orgânico. De certa forma, eu tenho sido um pouco negligente, porque sou leigo no assunto, mas estamos organizando. E as nossas músicas, Javier, são muito fortes, porque, na verdade, não adianta a gente escrever ou gravar ou interpretar algo que não vai tocar em você, que não vai fazer você sentir que aquilo é uma mensagem para o teu alívio, para o teu elevo, para te restaurar, te resgatar. E eu louvo a Deus, porque Deus tem nos dado canções que têm tocado os corações das pessoas. Com certeza. E agora, pastor, me fala um pouco mais atrás de sua vida religiosa. Como começou? Como você descobriu ser cristão? Da sua família? Como começou? Isso. Olha, Javier, meus pais passaram a ser crentes, aceitaram Jesus. Eu tinha uma idade muito tenra. Eu era criança. Eles passaram a ser crentes. Eu fiquei na igreja e cresci ali por um tempo. E eu tive a insorte de uma parte da minha vida ter me afastado. E eu fui para a lama espiritual, para o lixo, para a sarjeta espiritual. Só que eu decidi, propus no meu coração, me levantar. E a mão de Deus me sustentou, me levantou. E logo em seguida eu comecei a cantar. E viajei em vários lugares desse país. Só que um tempo, um dos meus pastores me chamou, na verdade foi uma convocação para dirigir a igreja. Nem eu sabia que eu tinha o dom de pastorear, o dom sacerdotal.
e abortei todos os projetos concernente à música para me dedicar ao sacerdócio. E isso foi em qual igreja? Na Assembleia de Deus. Na Assembleia de Deus, Ministério Comadésima, que é o SETA, SEAD-SETA do estado do Maranhão. E pastoreamos na cidade de Riachão, no Maranhão, e fui transferido para Lagoa. E hoje estamos há 7 anos em Lagoa, eu costumo chamar Lagoa da Paz. O nome é Lagoa da Confusão, mas eu só falo Lagoa da Paz, profetizando paz para a nossa cidade. E já são mais de 7 anos só na Lagoa. Estamos ali desenvolvendo grande trabalho. Mas quando foi, já agora, há 2 anos atrás, um grande amigo nosso, Jailson, esposa da cantora Antônia Gomes, quase que me convocou também para gravar um clipe. Eu gravei, que foi o clipe Depois da Crise, e Deus tem abençoado e a gente tem servido de instrumento de Deus para muita gente também através da música. Com certeza. Então, como você se identifica mais? Como pastor mesmo? Como cantor? O senhor também é pai, é esposo, tem outros títulos também? Tem sim. Eu me identifico, hoje eu me identifico mais como pastor. Porque através de suas canções você também prega a palavra, não é? Isso. Não deixa de que as canções são mensagens também. Exatamente. São pregações. As letras das canções são de você? São outras pessoas que você pega? Como é? Eu componho muito pouco, Javier. Muito pouco. Na maioria são de amigos, de pastores também, como a Depois da Crise. É de um pastor já jubilado, pastor José Milton Lira da Conceição, que mora no Maranhão, no interior do Maranhão. Mas eu componho, mas muito pouco. Na maioria só interpreto. Mas hoje o meu forte é pastorear, é cuidar de vidas, restaurar pessoas. Deus tenha assentado isso no nosso coração e a gente aprende a amar isso, Javier, quando você passa a olhar para as pessoas com o olhar de Jesus. Sim. Antes, não é que eu não olhasse com o olhar de Jesus, é que a gente não tinha essa compaixão profunda, esse sentimento de misericórdia maior. Quando você passa a olhar para o ser humano com o olhar de Jesus, não tem como você não se apaixonar por vidas, por almas. Exatamente. Agora, quando a gente começa a conhecer um pouco da vida de Jesus, é o meu caso, né? Também a gente fica com muitas dúvidas. Às vezes que a palavra de Cristo é complexa, não é? Então, é por isso que sempre eu gosto de conversar, e por isso que essa temporada aqui é de justamente conversar acerca da palavra. E isso. O tema da semana é da existência do inferno, da existência do diabo, como a religião tem um molar nesses conceitos. Então, pastor, assim começando por uma primeira pergunta, que vou pegar aqui a Bíblia um pouquinho. Aqui. Isso. Que justamente, como estava falando para o senhor, que na palavra de Jesus, está em Mateus 25, versículo 46. E Jesus terminou assim: portanto, estes irão para o castigo eterno, mas os bons irão para a vida eterna. É assim, pastor? Como interpretamos Jesus aí? Será que existe um castigo eterno? Olha, Javier, nós, na nossa época, nos nossos dias, nós estamos vivendo um tempo de muita controvérsia. Nós temos teólogos, pastores, pregadores. Eu não sei se pelo afã de adquirir popularidade, adquirir seguidores, às vezes levantam teorias distanciadas do conteúdo bíblico, distanciadas da verdade bíblica. Porque nós temos visto aí várias teorias, onde alguém diz que o inferno é só um tempo, é só um castigo, depois as pessoas serão absolvidas, é só simplesmente um período para correção. Só que Jesus trata
diferente, como você acabou de ler. O inferno é um lugar físico e existe. Infelizmente, existe. Só que já nos aprofundando um pouquinho no tema, a Bíblia diz, Jesus disse na sua parábola, que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. O inferno seria a casa eterna somente de Satanás, porque lá no princípio, quando ele ainda era anjo de luz, no céu, que quis construir um trono paralelo ao de Deus, ele foi expulso de lá com uma terça parte do céu. Uma terça parte desceu, e o inferno foi preparado para ele. Era um lugar de punição para ele. Só que ele não é satisfeito só com isso. E o máximo que ele puder de arrebanhar vidas, almas e pessoas para levar com ele, ele vai querer. Então o inferno existe, é real, nós ficamos com o que Jesus falou. Mas se é real, pastor, temos algo que comprove essa existência do inferno? Eu me lembro assim, faz uns anos atrás, quando li uma história de um buraco muito profundo lá na Rússia, que eles fizeram um buraco muito profundo e baixaram uns microfones, assim com um fio, pendurando, e se escutava muita coisa horrível, uma coisa assim. Então, será que o inferno mesmo está assim, soterrado na terra? Na verdade, o nome inferno, Seol, Geena, Tártaro, embora no passado isso fosse da mitologia, né? Uhum. E cujo chefe se atribuía a Plutão, agora já não, trazendo para a nossa realidade, para o cristianismo, o chefe é Satanás, diabo, Belzebu, não é isso? Sim. Que era Lucifer. Então ele existe e é nas profundezas, que é o que esses adjetivos sugerem, ou significado, que é embaixo, é por baixo mesmo, é na terra. E foi bem colocado o que você colocou, porque a ciência hoje já tem que não é acreditar, mas já dá o braço a torcer, porque existe, já foram captados sons, ruídos, e foi preparado isso. Existe de verdade, Javier. Mas como uma pessoa, depois da morte, pode chegar aí? Porque depois da morte, nosso corpo fica aqui na Terra, os restos de nós ficamos aqui na Terra. De terra somos, não, de terra, Deus criou o homem do terra e de terra seremos, né? Isso. Uma coisa assim. Isso. Para entender isso, é obrigado a gente, aquilo que nós estamos falando, de examinar as Escrituras. O homem morre, volta para o pó da terra. Mas o que fica no pó da terra é essa casca, esta capa, é o corpo. Simplesmente a sede da alma e do espírito. Por quê? A alma é isso, a voz, os sentidos. A alma é isso. Isso aqui que a gente está vivendo hoje. Vai embora. O momento presente. Isso. Não, e os 5 sentidos que fazem parte, esses vão embora. Agora o corpo fica na terra. Agora o que a Bíblia diz? O apóstolo Paulo escrevendo Coríntios, mas eu gosto muito de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13, que diz: não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que morreram, para que não vos entristeçam como os demais que não têm esperança. Aí ele traz um relato. Se cremos que Cristo morreu, ressuscitou, ele trará consigo também aqueles que morreram crendo nele, porque num momento, ao soar a última trombeta, ao ser dado o toque de ordem, ao ouvir a voz do arcanjo, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados juntamente com eles. Mas entenda uma coisa, vamos dividir aqui certinho. Teremos 2 ressurreições. A primeira ressurreição, como você falou, do corpo que morreu, crendo em Jesus, servindo a Deus, que está no pó, que está nas águas, que foi jogado no ar, mesmo como cinza.
O mistério acontecerá. A Bíblia diz que o mar dará conta de seus mortos. A terra dará conta. Porque esse é o mistério de Deus. Quando for chamado todos, quando formos chamados, aqueles que estão mortos vão ressuscitar. E o que vai acontecer? Nós seremos transformados em um corpo incorruptível. É o que o apóstolo Paulo coloca. O que era mortal se transforma em imortalidade. O que era corruptível, o que era corruptível se transforma em incorruptibilidade. Ou seja, quando ressuscitarmos, nós seremos a semelhança de Jesus. Depois que Jesus ressuscitou, ao terceiro dia, ele passou 40 dias na terra, comeu pão, peixe, se relacionou. Só que a diferença, o corpo era incorruptível, não se corrompia mais. A melanina não acabava, o cabelo não ficava branco, a pele não fica flácida, a gente não sofre mais doença. Por quê, Javier? Agora vai ampliar aí a tua mente. Sim. Porque esse era o primeiro projeto. Toda labuta, me perdoe até aqui a nossa fala rasteira maranhense, toda labuta de Deus na terra foi para reconstituir ou reconstruir o projeto original que foi deturpado lá no Éden pelo diabo através do pecado. Então, o que Deus está fazendo através de Jesus, trazendo Jesus, nos entregando a sua palavra, é simplesmente para reconciliar o homem com ele. Porque lá no passado isso foi quebrado. Porque o ser humano, nós não estamos fugindo do tema, porque o ser humano não foi feito para a morte. Foi feito para viver eternamente. O que trouxe a morte foi o pecado. O pecado é que trouxe a morte. Pues ya anteriormente tuvimos uma conversação do livro de Gênesis e justamente aí fala que o homem não era imortal, mas ele morava muitos anos, muitos anos. Então, será mesmo que o homem foi feito nas primeiras instâncias como um ser imortal, só que, como o Senhor diz, o Adão e Eva, eu não sei se culpar a eles ou culpar o diabo mesmo. O que o Senhor me pode falar disso? Na verdade, o papel do diabo era esse, seduzir. Infelizmente. E o homem se deixou levar. É a culpa mesmo do homem. O homem foi feito para viver eternamente. Depois do pecado é que quando foi... Aí foi diminuindo, foi diminuindo, foi diminuindo. E chegou onde nós estamos. Hoje, é o que a Bíblia diz, é 70 anos, o que passa disso é canseira e enfado. Então se diminuiu. Mas o pecado foi o que fez isso. O primeiro casal, pela desobediência. Desobedeceram, o pecado veio e nos trouxe toda esta consequência. Então, voltando ao tema. Tudo isso aconteceu. Fez com que a gente perdesse a nossa vida eterna e foi obrigado Deus movimentar o céu, enviar Jesus para morrer, padecer, pagar o preço, para nos reconciliar com Ele. Mas o principal objetivo, tirar o homem do inferno. Porque enquanto tem Jesus aqui, lutando, tentando nos resgatar, tem o diabo do outro lado, querendo arrebanhar pessoas para levar para o inferno. Mas essa contraposição não é... olha, eu vou falar assim, tem umas leis universais que, por exemplo, tudo tem que ter um contrapeso, um equilíbrio, né? Como é quente, também tem que ser frio. Como é lá no céu, tem que ter lá na terra. E assim, coisas assim. Não tem que ter também o plano de Deus, não tem que ter um projeto assim, como tem o bem, também tem um mal. E não tem que ter o Deus, não tem que ter um diabo. Não está tudo no projeto de Deus, tudo isso? Olhe bem, eu falei de duas ressurreições. A primeira ressurreição, que a Bíblia trata de tribunal de Cristo, que é coroação, presentear, é uma sessão para presentear a gente, aqueles que morreram com Deus.
A segunda ressurreição, estou respondendo sua pergunta, ela é para morte eterna. A segunda ressurreição é daqueles que morreram sem Deus, só para serem julgados. Mas eles não têm absolvição. Eles serão todos condenados. Agora, alguém pode perguntar, mas pastor, se serão todos condenados, por que então que vai ter julgamento final? Vai ter julgamento porque Deus não se deixa escarnecer. Deus não pode ser acusado de ser injusto. Esse julgamento é para Deus mostrar, a Bíblia diz, e abriu-se o livro das obras. Tudo que a gente fez vai estar escrito lá. Quando abrir o livro das obras, aí se abre um telão na eternidade. Porque o cara vai dizer, Javier, mas eu não posso ser condenado. Eu não posso ir para o inferno. Aí Deus vai dizer, você precisa ir, porque você foi quem escolheu. Estou respondendo sua pergunta. Sim. Você escolheu, aí mostra no telão. Deus diz para o anjo, abre o livro das obras. Quando abrir o livro das obras, aparece lá. Você teve a oportunidade, você teve o livre-arbítrio, mas você escolheu. Por que que existem esses dois lados? Agora eu chego na pergunta. Porque Deus não se deixa escarnecer. Você já pensou se tivesse só o bem? Se tivesse só o céu? Alguém ia dizer, eu vim para cá porque não tive outra opção. Eu vim para cá porque fui obrigado. Então é por isso que existe. É necessário existir isso. Porque o ser humano, Deus fez ele diferente dos animais. Deus nos fez com esta capacidade. A Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança de Deus. Sim. Traduzindo, nós somos deuses. Pastor, já que mencionou o livre-arbítrio, eu estava na manhã escutando uma pregação, né? Aí, Jesus falava da vontade de Deus e que tudo na vida das pessoas está na vontade de Deus. Será que é assim mesmo? Ou temos um livre-arbítrio? Então a gente não sabe como é. Deixa eu te explicar. Minha vida está na mão de Deus ou eu tenho um livre-arbítrio? A vontade de Deus ela é dividida em duas. A vontade diretiva e a vontade permissiva. A vontade diretiva é aquela que é diretamente dele, é o que eu quero para o Javier, é o que eu desejo para ele. Javier, faça isso e eu obedeço. E é o bem, é o bom que ele quer. E a vontade permissiva é aquela que o Javier põe o pé na parede. Às vezes Deus, a sua palavra está dizendo, não faça, não vai. Mas eu estou dizendo, eu quero. Eu não aceito. Eu quero. Aí o que acontece? É vontade, mas uma vontade permissiva. Não é a direção de Deus para a sua vida. Uhum. Mas ele permite por causa desta força do livre-arbítrio. Assim é. Você entendeu? Sim. Então a vontade dele se divide em duas. Então assim, olha o que a Bíblia diz. Aí um assunto vai puxando o outro. O que a Bíblia diz é que a vontade de Deus é que nenhum homem se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da salvação. Essa é a vontade. Mas só que nós somos obstinados por natureza. Eu costumo até dizer em um tom de gracejo, se o casal que ele fez com as mãos dele, se o casal que ele preparou, tirou dele o sopro, o espírito, colocou neles lá no Éden, falharam. E a gente, que estamos bem para cá, olha o risco que a gente corre, Javier. Olha o tanto que isso é sério. Porque quando Deus fez o casal, os dois lá, Deus deu livre-arbítrio. Pois é. Deus deu autoridade de escolha. Deus deu poder de decisão. E agora nós, por que temos que ficar pagando a dívida desse casal? Agora, quando chegar lá, eu acho que mormente as mulheres vão ter uma conversa séria com Eva quando chegar lá. Pois é. É verdade. Porque foi toda a desgracença da humanidade, foi lá, começou lá. Sim. Né? Infelizmente. E por isso é a batalha do céu sempre. O céu sempre está intervindo
tudo para aproximar o homem de Deus, Sim. tudo para trazer o homem para perto. É tão tanto que a Bíblia diz que todo dia, na viração do dia, Deus tinha um encontro com Adão e com a mulher de Adão. Todo dia, aquele culto, aquele relacionamento, porque Deus fez o homem para ter esse contato, para ter essa intimidade. Só que o pecado afastou o homem de Deus. Eu costumo dizer, a gente que é pastor, que lidera, que trata diretamente com muita gente, o membro da igreja, a ovelha, quando ela cai no pecado, a primeira coisa que a gente percebe, ela se afasta, ela se esconde. A pessoa em pecado, Javier, ele se esconde do líder, ele se esconde da família, ele se esconde. Isso aí está na vida prática. Se você vê as pessoas que se embrenham aí pelo mundo do crime, o mundo das drogas, a primeira coisa que faz é se esconder. Por quê? Porque o pecado nos afugenta. Aí quando Deus chegou lá um dia, que procura, cadê Adão? Cadê Adão? Onde é que estás? E ele mesmo respondeu, estou escondido, Senhor, eu pequei. E o homem até hoje dá esse trabalho para Deus. Deus está sempre procurando o homem. Cadê você? Mas, pastor, nessa questão de pecado, como é? Por exemplo, eu pequei. Todos nós pecamos, né? Em alguma oportunidade. Eu menti para alguém, alguma coisa, alguma ação mal feita. Mas já pequei e estou condenado? Já pequei e vou morrer e vou descer para os infernos, para a vida eterna sempre? Como é? Temos redenção, pastor? Tem redenção. E, inclusive, o escritor da Carta Anônima aos Hebreus, capítulo 9, ele diz, ao homem está ordenado a morrer uma só vez, seguindo depois disso o juízo, ou seja, o julgamento, que é para o desfecho do tema, que é inferno. Como está ordenado a morrer uma só vez e depois disso o juízo, a Bíblia está dizendo aqui que enquanto você está vivo, enquanto ainda não morreu, a redenção existe, a reconciliação existe. É por isso que a luta da gente, eu estou falando um pouco do nosso ministério, a igreja que eu presido, que eu dirijo, é uma igreja que, na maioria dos seus membros, são pessoas que vieram do submundo do crime, das drogas, do pecado, da prostituição. E hoje nós temos, Javier, eu creio que um dia você vai conhecer um rebanho, um exército de pessoas que foram resgatadas. Por quê? A vida, enquanto temos vida, nós temos o poder de escolha, o livre-arbítrio, e Deus está colocando missionários, pessoas à disposição justamente para isso, para trazer a redenção, a reconciliação. Agora, quando nós sentimos essa falta, né, de que não temos esse encontro com Deus ainda, e eu falo assim, Deus, por que me deixa assim sozinho no meu livre-arbítrio, sendo que eu cometo pecado e não sei nada de você? Eu imagino assim, Deus responde assim, deixei a Bíblia para você, entende? Então você, com seu livre-arbítrio, pega a Bíblia e começa a estudar. E começa a perguntar para os que sabem. Porque desse jeito, você vai entender as coisas. Entende? Então, o homem tem essa capacidade de raciocínio e de se endereçar em sua vida. Isso está figurado no capítulo 16 de Lucas, na parábola do mendigo e do rico. Lázaro, mendigo, e do rico. Jesus retrata isso bem minuciosamente, inclusive o tema inferno e o livre-arbítrio. Em primeiro lugar, o texto diz, está escrito, que o rico morreu e foi para o Hades. Lázaro morreu e foi para o seio de Abraão, para o paraíso. No Hades, em chamas, ele gritava, Pai Abraão, ele enxergando do outro lado do abismo, o Lázaro bem, diz, Pai Abraão, permita
que ele toque o dedo na água e molhe a minha língua, porque eu estou morrendo em chamas. Aí o pai Abraão disse: não, quem está aqui não pode ir para lá, e quem está lá não pode vir para cá. Aí olha o que o rico disse: então permita que ele vá lá na terra, permita que eu vá. Não. Para os parentes dele, né? Isso, os parentes. Aí, não, senhor, quem não pode ir também? Aí ele disse, o que o pai Abraão disse? Lá nós temos a lei, a Bíblia, Moisés e os profetas, ou seja, lá tem missionários. Em primeiro lugar, Moisés, os profetas, está falando do Pentateuco e dos profetas. E também está falando dos missionários que estão pregando, que estão falando, fazendo isso aqui que o Javier está fazendo, mas a Gisane, com esse podcast, que com certeza eu não tenho dúvidas, viu, Gisane e Javier, esse negócio aqui é um negócio do céu. Vocês estão longe de saber quantas vidas serão alcançadas e a bênção de Deus para você. Só terminando essa aqui. Aí olha o que Deus disse. Se eles não acreditarem lá em Moisés, nos profetas, na Bíblia que está lá, eles não vão acreditar no morto aqui não, que eu mande para lá não. Então quem está lá não pode vir. Ou seja, se a gente desse ouvido mais, Javier, a palavra de Deus, se a gente estudasse, se a gente aprendesse, a nossa história era diferente. Você entendeu? A gente se esclarecia e mudava o nosso futuro eterno. Olá, pastor. Vou ler aqui um extrato do Apocalipse. Sim. Capítulo 20, no versículo 12. Vi também os mortos, tanto os importantes como os humildes, que estavam de pé diante do trono. Foram abertos livros, também foi aberto outro livro, o livro de vida. Os mortos foram julgados de acordo com que cada um havia feito, conforme estava escrito nos livros. Ora, os mortos foram julgados. Ora, parece um pouco tétrico, né? Assim como os mortos vão ser julgados. Parece assim como um filme de terror. Não é? Isso é muito forte. O que fala o Apocalipse. Então, o mar entregou os mortos que estavam nele. A morte e o mundo dos mortos também entregaram os que eles tinham em seu poder. E todos foram julgados de acordo com o que cada mundo dos mortos foram julgados no Lago do Fogo. Foram jogados no Lago do Fogo. Esse Lago do Fogo é a segunda morte, que não tinha o seu nome escrito no livro da vida, foi jogado no Lago do Fogo. Olha a responsabilidade aí. Olha o tamanho. Eu costumo dizer, Javier, aqui na Terra, o que vale é o nome de Jesus. Aqui na Terra, o que vale é o nome de Jesus. Tem tanta gente fazendo tanta coisa em nome de Jesus, que você olha para a vida dele, o cara não tem dignidade, às vezes não tem moral, não tem testemunho, mas ele faz muita coisa em nome de Jesus. Porque aqui na terra é o nome de Jesus que faz. Agora lá no céu é o meu nome. O texto que você leu de Apocalipse, capítulo 20, está dizendo: e quem não foi achado inscrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo, que é a segunda morte. E essa segunda a pior porque é eterna. Pastor, na figura do diabo, assim como no céu temos a Deus, temos Jesus, no inferno tem a figura do diabo, né? Então, é assim, quem está do lado de Deus vai para o céu, né? Quem está do lado do diabo pode ir para o inferno, mas servindo o diabo. Será que tem mais privilégios?
Por exemplo, não tem aqui no mundo também, tem até igrejas satânicas. Lá nos Estados Unidos tem até igrejas satânicas. Coisas assim. Então, não, eu vou servir para o diabo, porque se eu vou para o inferno, total, já cometi tanto pecado, se eu vou para o inferno, pelo menos vou ficar do lado do diabo, vou ter mais privilégio. Será que é assim? Na verdade, não é privilégio. Por enquanto, o diabo pode enganar e ficticiamente, porque a palavra me... É com ficção. Ficção. Não é uma coisa verdadeira, porque ele não é dono de nada. Ele é dono só de coisas do mal. Mas não vai ter privilégios assim. Lá vai ter tormento eterno. É onde a Bíblia diz que o bicho não morre e o fogo não se apaga. Tu já pensou? Não tem vantagem. Por enquanto, você usufrui de muita coisa do mundo que alegra a tua carne, que te diverte, mas na eternidade, no inferno, não é nada disso, porque lá é um lugar de punição. É um lugar, é por isso que você acabou de ler esse texto. E o texto finaliza dizendo: quem não foi achado inscrito no livro da vida. Ou seja, o nome lá, se eu não tiver o meu nome escrito lá, acabou. Ah, pastor, mas como é que eu faço para o meu nome estar inscrito lá? É aceitar o projeto da salvação aqui. Olha o que Jesus disse. Jesus disse que quem me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante dos anjos e do meu Pai que está no céu. Aí o apóstolo Paulo vem em Romanos 10:10, dizendo que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Eu tenho que tornar público esse desejo de confissão, mas não é só da boca para fora. Ele vem acompanhado de testemunho, porque quem vai provar que eu mudei de vida, quem vai provar que eu optei pelo céu, não são minhas palavras. Quem vai provar é a minha trajetória daqui para frente. São os meus testemunhos, meu comportamento, a minha mudança de vida. Então, Javier, é muito sério. Muito sério. E a gente vive como se isso aqui fosse só uma ficção, um conto de fada. Sim. Pastor, faz de conta que eu tive uma vida pecaminosa. Morri. E fui julgado, eu desci nos infernos, já conhecendo o inferno e estando aí nesse tormento, eu me dou conta que errei na minha vida. E pido para Deus, me salva daqui desse tormento, por favor, me dá uma redenção, uma oportunidade. Será que Deus vai me escutar, vai ter compaixão de mim nesse tormento? Ou não, já acabou? Deus vai falar assim: você já tive uma vida que eu di para você. Aí você tive todo um livre-arbítrio, você pecaminou, não conseguiu olhar minha palavra, não conseguiu agir como eu mandava. Você fica aí. Será que é assim, pastor? Vai ser, eu vou dar a resposta de Lucas capítulo 16. Foi o que ele disse para Lázaro. Te lembra que tu teve oportunidade enquanto estava na terra. Te lembra que tu teve chance e tu não escolheu o caminho do céu. Tu escolheu o caminho do inferno. Aí foi isso que ele disse para o rico. Então, você não pode nem voltar na terra e nem pode agora mais ser absolvido. Você poderia lá na terra. Foi isso que ele disse para o rico. E a Bíblia ela é bem clara, colocando que Jesus se transformou em nosso advogado. Enquanto a gente está vivo, nós temos um advogado. Só que depois que morrer, como nós lemos aqui no início, Hebreus, capítulo 9, ele não é mais advogado, ele será juiz. E o juiz, para aqueles que morreram distante dele, só haverá condenação. Infelizmente, Javier, não terá mais jeito, não terá mais como escapar, não terá mais remédio, não vai ter como. Pastor, às vezes que a gente fica assim, encabulado, mais que encabulado, com medo mesmo.
Nós temos que ter medo, pastor? Na verdade, esse medo não é um medo em si, aquele medo de pavor, não. Na verdade, a gente chama isso de temor. O que é temor? É um medo com respeito. Ele está mais para respeito do que para medo. É o mesmo temor de Deus que falei no Provérbios. É o mesmo que nós, que fala aí, para ter sabedoria, temos que ter o temor de Deus. Isso. É esse mesmo. Esse. Porque esse temor, ele é respeito, ele não é só você está temendo por medo do que possa acontecer. Não, você está temendo consciente do peso deste negócio. Você está temendo porque você sabe do tamanho desta responsabilidade. Esse é o temor, não é o medo em si, só o pavor. Porque, na verdade, quando a gente lê Apocalipse, como você falou no início, se torna-se um negócio bem... Qual foi a palavra que você usou? Eu nem me lembro direito qual foi a que você usou. Quando a gente está... que é bem... como se fosse um filme de terror. Ah, sim. É aterrorizante. Sim. A palavra é essa. É muito aterrorizante. Quando você passa a pensar na eternidade, quando você passa a pensar... Porque isso aqui é verdade, são verdades que são incontestáveis. E não precisa mais, hoje, a própria ciência já está de acordo. Muitas coisas estão confirmadas, respostas que a ciência não tinha, hoje se esclarece através da Bíblia. Então, a Bíblia acaba sendo algo, instrumento de pavor, ela acaba sendo um instrumento de pavor, porque quando a gente passa a pensar com responsabilidade na vida eterna, passa a pensar com responsabilidade no céu, às vezes você fica assustado. Sim. Aí vou perguntar uma coisa para o senhor, só que antes disso, vou fazer um alto aqui, vou cumprimentar meus auspiciadores. Cadê meu caneca? Eu gosto do café. O senhor gosta do café? Eu tomo de vez em quando, mas nem sempre. Mas para que você conheça o melhor café de Palmas, você tem que ir no Tertúlia Café. No Tertúlia Café, que fica aí na 108 Norte, na quadra 108 Norte, tem o melhor café de Palmas, que é um café realmente selecionado e trabalhado do melhor jeito, do jeito com máquinas italianas, tudo para ser um café de excelência. Aí na 108 Norte, certo? Na Avenida NS06, Sala 9, Tertúlia Café, tem o melhor café e, além disso, tem o melhor ambiente, muito chique para você convidar seus amigos, seus clientes, sua família, para curtir um momento agradável com Tertúlia Café. E também temos Gisane Castro. Gisane Castro, ela é esteticista especialista em drenagem linfática. Se você precisa de drenagem linfática, precisa de um pós-operatório e limpeza de pele profunda, para ter um rosto assim bem limpinho como o meu rosto, Gisane Castro é a melhor alternativa, a melhor profissional esteticista que você pode encontrar aqui em Palmas, Tocantins. Massagens reductivas, ela tem também serviços de massagens com método da Joana Medrado, certificação, certo? E ela está na 305 Sul, na Avenida LO05, Sala 6. Pode encontrar aí Gisane da Silva. Sala 8. Não, mas está claro, você chega aí no prédio, está aí na plaquinha dela, está muito claro. Então, pastor, agora que a gente estava falando um pouco desse temor de Deus e que a gente fica com esse sentimento assim, meu Deus, esse inferno realmente se existisse e eu me comportasse mal, sei lá, aí vou ficar aí para a vida eterna. Não se contrapõe um pouco com o que se fala do amor de Deus, com esse Deus que é compassivo, que é o Pai de todos nós, né? Obviamente, um pai não vai querer isso para seus filhos, vai tentar o máximo possível para tirar esse temor, ou vai tentar o máximo possível para que os filhos não caírem nesse fogo. O que acha disso, pastor?
eu me colocando, é claro que isso é até muito saliente da minha parte, mas me colocando como Deus, como Pai. Agora você se coloca como Deus. Deus, desde o princípio, ele vem fazendo de tudo para aproximar dele este homem obstinado a pecar, obstinado a fazer o contrário, obstinado a não obedecer. Por último, mandou o seu único filho, Jesus, para morrer. Tudo para tentar nos resgatar. Então, o que ele fez e continua fazendo, está provado o seu grande amor. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de uma tal forma que enviou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Enviou Jesus para salvar. Só que, Javier, ele vem insistindo, a prova do amor dele é Jesus. E o ser humano não quer, mas ele está avisando. Então, como um pai que ama, ele fez a parte dele. Agora, nós como filhos, e a gente está se colocando aqui junto com aqueles que não querem, né? Agora, nós como filhos é que estamos nos distanciando. E detalhe, não é Deus que vai condenar, são os meus atos. No caso de quem erra, quem vai se lançar no inferno não é Deus que lançou a gente é que foi, a gente é que procurou, você entendeu? Sim, então essa responsabilidade não está no pai, está nos filhos que desobedecem. Não tem uma parábola do filho, do filho pai, pródigo. É uma coisa assim, né? Isso. Que o filho se afastou do pai, foi embora, sei lá. Depois ele teve uma vida ruim, só que ele voltou para pai. O pai recebeu ele com todo o carinho do mundo. Mas isso tem que ser feito na vida mesmo. Na vida, enquanto está vivo. E o texto da parábola do filho pródigo diz que o pai estava no mesmo lugar, esperando. É como se a gente visse aqui o pai olhando o tempo todo para a estrada. Aquele filho que saiu, foi embora, se desgarrou, se perdeu, mas o pai estava lá. E a Bíblia diz que quando o filho está vindo, que o pai enxerga, correu e o abraçou. Colocou anel no dedo, sandália nos pés, deu roupa nova e deu uma festa. Olha só o prazer de Deus com quem se arrepende, com o filho que reconhece. Você entendeu? Sim. Com o filho que abandona a estrada do inferno, que é o tema aqui, e se volta para o céu. O pai dá festa, o pai dá roupa nova, o pai põe anel no dedo, que é símbolo de autoridade, dá um banquete. Isso é lindo demais. Agora, infelizmente, Javier, é uma coisa que se a gente não atentar para isso, daqui a pouco a gente... É isso que você colocou, é o pensamento de muita gente. Mas como é que Deus vai permitir uma coisa dessa? Exatamente. Com certeza. Pastor, então, já finalizando um pouco, eu quero comentar um pouco da música sua. Assim. E tem uma música que se chama Agora é Alegria. Agora é Alegria, que o vídeo... Gisane, tu tem a câmera 4 que está na computadora. Aí está o canal do pastor, se tu pode passar aí na tela. Aí tem Agora é Alegria, um videoclipe muito bem feito. A música do pastor aqui é muito boa, é uma música instrumental, tem até violino. Né? Isso. Então, o que me chamou a atenção é a letra. E uma frase que fala aí é assim: o que era inferno agora virou céu, pois ele muda a história. Deus é fiel. É assim, pastor? Na verdade, essa música retrata a vida desse homem que, por um momento, ele se embrenha, o Javier, por um caminho tortuoso, mas, de repente, ele parou, vou voltar atrás, vou recomeçar de novo, e a vida muda. É por isso que o refrão é: o que era tristeza agora é alegria,
O que era noite agora virou dia. Eu posso cantar uma linda melodia. O que era amargo agora virou mel. O que era inferno agora virou céu. Pois ele muda a história. Deus é fiel. Nossa, parabéns. Pastor, então me conta um pouco dessas músicas que você está lançando agora pelo seu canal de YouTube. Isso estava programado, que agora que está sendo sucesso, né? Muitas visualizações. Tem mais músicas para você lançar? Tem. Nós estamos lançando uma agora, Javier, que será muito a música assim, eu creio que o Brasil vai ser impactado com essa canção, que é uma canção muito forte. Ela toca profundamente, inclusive abrindo aqui um parêntese, porque música é o dom dado por Deus para o homem cantar para o homem. Isso é música. Canção não. É o dom dado por Deus para o homem cantar para Deus. É por isso que tem canções que são eternizadas. Na verdade, toda canção eterniza-se. Música não, música é passageira. É um tempo. Canções não, elas permanecem. Não sai da mente, não sai da vida. E essa que nós vamos lançar agora, intitulada Volta Lá no Mar, ela é muito forte, muito forte. Trata também de uma restauração, história falida e que mudou. Não. Quer uma palhinha aí? Quer? Canta para você. Sim. Então deixa eu cantar aqui, ó. Deixa eu pôr aqui só o playback aqui, tá perto do microfone? Tá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho aqui. Meu filho, a gente tá só um minutinho. Já. Não, o interessante é que me chamou muito a atenção da música, porque além de que a música é bonita, é bem feita, música orquestrada, a voz do pastor, a voz sua é muito potente. Ou seja, não é uma voz qualquer, entende? Porque tem muito cantor, só que assim como eles têm um tom assim similar, mas sua voz é irreconhecível. Amém. Obrigado. E sabe por que me chamou muita atenção? Porque parece muito com a voz de meu pai. Meu pai, eu estou confessando uma coisa assim muito íntima, só que ele faleceu quando eu tinha 5 anos. Uma das poucas coisas que eu lembro dele era que ele cantava, sabe? É mesmo. Ele cantava muito bem. E era assim, um perfil como um perfil do Senhor. Que tinha uma voz, um vozarrão, não sei como se chama aqui, um vozarrão. Vozarrão. E eu quero oferecer para ti e para a Gisane essa canção. Deixa eu te falar. Ultimamente eu acho que eu não tenho ido em rádios, não tenho dado nenhuma outra entrevista. Assim, dei no Maranhão, para a televisão, mas no Maranhão. E eu não falei dessa música. É o primeiro veículo de comunicação que eu estou falando dessa música que eu vou lançar, viu, Gisane? Pois é, tomara que vai bombar. Não vai, e eu quero oferecer em especial para ti, Javier, e para a Gisane. Deixa eu botar aqui o playback, só para vocês verem. Vou lançar agora, se Deus quiser. Volta Lá no Mar. Escuta com carinho isso aqui. Para você que é seguidor, que acompanha o podcast, escute aí. Anoiteceu e eu saí para pescar em alto mar. Na esperança do sustento eu pegar, é Pedro, mas não deu certo. Quantas vezes eu tentei, minha rede eu lancei, mas nenhum peixe veio. Eu fiquei sem entender, pois foi a primeira vez que isso aconteceu.
Amanheceu, mas o sol não brilhou como antes, e o sorriso não estava em meu rosto. O que restava era só lavar as redes e desistir. Mas a história mudou. Por quê? Foi aí que eu ouvi alguém dizendo assim: o mestre pede o teu barco. Nada tinha a perder, pois pra mim naquele dia tudo tinha dado errado. Mas mudou, Javier. Quando eu vi ele entrando em meu barco, eu já senti que algo tinha mudado. Sua presença inundou meu coração e eu parei para o ouvir. Enquanto ele falava, ensinava, exortava de dentro do barco, percebi que os seus olhos de mim não tirava, e eu ali na multidão tentando me esconder. Mas não teve jeito, de repente ele chama o dono do barco. Quando cheguei perto dele de cabeça baixa, olhou em meus olhos e começou a dizer: volta lá no mar e lança sua rede novamente. Volta lá no mar, dessa vez a sua história será diferente. Pois a partir de hoje estou entrando nessa causa que era perdida. Vou mostrar para Palmas que tenho saída. Vou te honrar e devolver o que você perdeu. Maravilha, maravilha. Parabéns, pastor. Eita, esta voz, uma mulher. Essa voz é maravilhosa, realmente potente aqui, ficar aqui ao vivo com o pastor, realmente é sucesso. Parabéns. Amém, Javier. A honra é minha, eu estou satisfeito e é claro que o tempo é muito corrido, mas eu quero agradecer a Deus por vossa vida, pela sua vida, pela vida da Giza, da Gizane, por sua vida em especial também e por toda a família de vocês. Sei que a sua família mora mais distante, né? Mas eu quero só rogar as bênçãos de Deus pela vossa vida, por este podcast, por este empreendimento e todos aqueles empreendimentos que estão sob a tutela de vocês. E o meu desejo é que Deus continue prosperando vocês, abençoando vocês, a vida de vocês aqui neste lugar. Guarde, Deus não deve nada para ninguém. Amém. Eu sei que tudo isso aqui tem um custo, tem também pessoas que patrocinam, mas Deus, pelo propósito deste negócio, Deus vai prosperar vocês. Isso é o caminho, é o caminho. Deus vai prosperar vocês. Amém. Viu? Pastor, obrigado pelas suas palavras. Eu quero só perguntar uma coisa, uma última coisa. O que você falaria para essas pessoas que estão começando a acordar e estão na procura de Deus? Que dica você falaria para essas pessoas? Olha, Javier, aquela câmera ali. Sim. O meu conselho é o conselho da Bíblia Sagrada. Jesus disse: vinde a mim, Mateus 11, 28, 29 e 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados ou oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nós estamos vivendo em uma época, Javier, da sobrecarga na alma.
Quando Jesus disse, vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, está falando não da canseira física, está falando da canseira psicológica, espiritual. Nunca se ouviu falar tanto em suicídio como em nossos dias. Nunca se ouviu falar tanto em crise de ansiedade como em nossos dias. Nunca se ouviu falar tanto em depressão e síndrome do pânico como em nossos dias. Mas o meu conselho é que você atenda o vinde a mim de Jesus Cristo, que você atenda o requisito de Jesus, requisitando a sua vida para servi-lo, para acompanhá-lo, porque só tem remédio com ele. Nesta palavra final, eu tenho mais de 40 pessoas que congregam conosco, que chegaram lá tentando suicídio todo dia. Eu tenho pessoas que chegaram com síndrome do pânico, que a psicologia não deu jeito, a psiquiatria não deu jeito, mas a biblioterapia, o cultoterapia funcionou e continua funcionando. O meu conselho é para você: procure Deus, procure a religião, procure uma igreja, se firme com Deus, que ainda tem jeito. Depois da morte, não. Mas enquanto estiver vivo, tem jeito sim. Jesus Cristo dá jeito. E eu aproveito com a liberdade que você me deu. Eu quero profetizar para todos os seguidores, para a sua vida, você que nos acompanhou neste podcast, você que nos assistiu, que nos ouviu em todo esse tempo, que a mão de Deus esteja alcançando a sua vida, a sua história, a sua família, a sua casa. Eu, como ministro do céu, sacerdote de Deus, eu quero ministrar a falência de todos os planos do inimigo contra a sua vida, contra a sua história. Eu quero ministrar a bênção de Deus fortalecendo você. Porque quem vai ditar as regras na sua vida, você que optou por procurar Deus, quem vai ditar as regras na sua vida é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada, é o céu. Eu profetizo que as drogas não irão fracassar os teus filhos, o teu marido, a tua esposa, a tua história. Eu profetizo que a depressão, a crise de ansiedade, as síndromes não irão ditar o desfecho da tua história. A palavra de Deus, a voz de Deus é quem vai direcionar você. Deus abençoe a vossa vida, Deus abençoe Javier, amém. Deus abençoe Gisane, Deus abençoe todos que estão envolvidos nisso aqui. Que o céu esteja cobrindo vocês de bênção. Obrigado, pastor. Muito obrigado pelas palavras, pela essa oração. E, olha, pastor, eu vou falar um pouquinho para essa audiência também que está escutando, que escutou as palavras do pastor aqui, que nós aqui estamos tentando isso, lançar uma semilla, uma semente para você. Se essa semente chegou para você através da palavra do pastor, através disso aqui, da Bíblia, se essa semente chegou para você, você pegou essa semente, esse podcast aqui está pago. Está pago. Ante os olhos de Deus, está pago. Por quê? Porque a intenção é isso. É isso, mostrar justamente essa glória de Deus, essa glória. Procura hoje o doutor dos doutores, Jesus Cristo. Não é assim, pastor? Verdade. Jesus Cristo vai sanar tudo o que você está comendo, você está adoecendo você. Vai tirar tudo, porque realmente a palavra de Deus é vida. Deus é vida. Então, pastor, muito obrigado pela sua concorrência aqui em nosso estúdio hoje. E que Deus abençoe sua música, sua voz, amém. Sua vida, amém. Sua família. Amém. Muito obrigado. Obrigado, meu amigo. E será até um próximo podcast, porque com certeza, quando o Senhor tenha muito sucesso, não esqueça de... Não esquecer não. De nós. Não esquecer não. Estaremos aqui
E eu louvo a Deus, eu quero sempre reconhecer toda a mão estendida, todo o bem que nos fazem. É um compromisso meu com Deus e você não sabe a soma que você está dando para a minha vida hoje em poder somar contigo nesse projeto de levar esta mensagem que muda, que transforma. Porque o Brasil, o mundo está precisando disso, viu, Javier? Precisando muito. Está precisando. E eu finalizo aqui com, assim, entendendo a minha lida, e eu compreendo, Javier, bem de perto, a lida de muitos pais, muitos pai e mãe que têm sofrido. Na verdade, a gente ouve falar a cada minuto de pessoas se mutilando, de pessoas querendo tirar a própria vida. E, na verdade, Javier, quando alguém se mutila, não é porque quer morrer. Quando uma pessoa se mutila, se corta, é porque ela está querendo aplacar uma dor interna, sufocar uma dor que tem na alma com outra aqui fora. E esse podcast, normalmente esse aqui que eu estou presenciando, e a gente sente a graça de Deus aqui. A gente sente a presença de Deus aqui, viu, Javier? Então, eu quero só dizer que você e a Gisane, vocês estão sendo instrumento de Deus aqui na capital do Tocantins. E eu creio que Deus vai surpreender vocês muito ainda. Deus abençoe, meu amigo. Obrigado, pastor. Muito obrigado. Então, não se perca um próximo episódio daqui desse podcast aqui nos Estúdios Jam. E fique ligado, curta as redes sociais, compartilha esse capítulo. E vou deixar os links aqui de todos os vídeos do pastor Abreu, aqui seus êxitos, suas canções aí, para vocês assistir e também curtir e compartilhar. Então, fique ligado e será até a próxima. Até mais.